Nós começamos falando hoje a respeito de vendas, né? E é uma das coisas que move o mundo, né? As vendas, elas movem o Brasil, movem o mundo. Então vamos continuar falando a respeito de vendas. E o que me vem à mente no momento para falar é a respeito de marketing. Como é que anda o marketing? Como é que as pessoas costumam fazer marketing? Normalmente, a maioria das empresas, elas se esquecem de uma coisa chamada endomarketing, que é o marketing feito dentro da empresa, para os seus funcionários, para os seus colaboradores. Acabam esquecendo de fazer isso, né? Fazem o marketing para vender a empresa, vendem os produtos para o público externo e acabam esquecendo do público interno. É um erro, porque você acaba tendo pessoas não comprometidas com o trabalho delas. No momento em que se fala em comprometimento, no momento em que se fala em responsabilidades, onde se ouvem críticas a respeito das pessoas, que as pessoas não dão importância, não se importam com o trabalho, não se importam com a empresa, mas muitas vezes, e eu digo muitas vezes, porque são muitas vezes, esquecem de fazer o endomarketing, esquecem de vender a empresa dentro da empresa, para as pessoas que trabalham dentro dela. E aí acabam gastando uma fortuna no marketing externo, acabam investindo centenas, milhares de reais para trazer clientes e acabam tendo que buscar clientes novos o tempo inteiro porque não conseguem cativar, não conseguem manter os clientes. Uma empresa saudável, rentável, ela busca clientes novos no mercado todos os dias, não tenha dúvida disso. Mas ela também conserva clientes antigos. E os clientes antigos são os clientes que todos os meses retornam, todas as semanas, ou a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, não importa, mas são clientes que conhecem o teu produto. Você precisa buscar clientes novos, obviamente, né? Mas ter o cliente cativo, ter o cliente que já te conhece, que compra, que faz negócios com você, fica muito mais fácil de se trabalhar. Fala-se muito, na maioria eu atendo alguns empresários, converso com empresários, e eles me dizem que os funcionários, os colaboradores não gostam de usar uniforme e pagam caro para ter uma camisa de um time de futebol, pagam muito caro por uma camisa, sendo que o time de futebol dele, independente de qual seja, mais perde do que ganha, né? Os nossos times de futebol, qualquer um que seja, mais perde do que ganha. Quantos títulos um time ganha ao longo de 10 anos? Ele muito mais perde do que ganha. Talvez ganhe 1, 2, 3. Mas mesmo que ele ganhe abaixo de 5 títulos em 10 anos, ele mais perde do que ganha. E as pessoas mesmo assim preferem torcer para esses times, preferem usar as camisas, fazem investimento, brigam, né, muitas vezes brigam por esse time, brigam por esse clube, que mais traz tristeza do que traz alegria. E o que é isso? É falta de competitividade. Se as pessoas não têm competitividade na vida, as empresas que elas trabalham, seja ela pequena, média ou grande, não está dando um campeonato para ela jogar. Não existe um plano. Ela não tem, se ela alcançar as metas, ela ganha talvez alguns trocados a mais, e se não alcançar, não acontece nada. E quando alcança, muitas vezes, os proprietários dizem o que se ouve do chefe não fez mais do que obrigação, é pago para isso. Eu concordo com isso. Existe a questão da obrigação em troca do salário. Mas para aí, e se houver comprometimento?
E se essa pessoa trabalhar um pouco mais, e se ela der, em vez de 100, ela der 110%? O que muda? Quando a gente fala em vendas, quando a gente fala em negócios, a primeira coisa que vem à cabeça é justamente isso, né? São as vendas. Negócios, vendas. Flávio Augusto, que foi o fundador da WhatsApp no Brasil, o Flávio Augusto, numa das entrevistas dele, ele diz: na minha empresa, todos vendem, desde da faxineira até o diretor da empresa. Uma empresa só vive com vendas. E é claro que cada pessoa que trabalha dentro de uma empresa está vendendo o seu serviço, está vendendo o seu tempo, embora não saiba, e muitas vezes vende mal isso. Na maioria das vezes vende mal. E aí quando atende um cliente, quando é um vendedor que é para ser preparado, que é para estar preparado para vender um produto, quando chega um cliente, ele acaba não desenvolvendo bem o trabalho dele porque a empresa não se vendeu de forma suficiente, de forma coerente para ele. E tudo isso a gente fica conversando e a gente fica falando com os empresários. E muita gente diz: ah, mas isso não funciona para uma empresa pequena, isso funciona para grandes empresas. Estratégia não funciona para empresa pequena. Uma empresa pequena que trabalha com estratégia, ela tem muito mais chances de chegar a crescer do que uma empresa pequena que não trabalha com estratégia. O ciclo de vida de uma empresa, normalmente ele tem a implantação, onde se faz um investimento, depois toda a parte de marketing para lançar essa empresa, e ela vai subindo. Ela começa a subir, quando você começa a sustentar, ela começa a subir, subir, subir. Até que chega um ponto onde ela para, onde ela estagna, onde ela parou de crescer. Uma empresa que não está crescendo, que está estagnada, ela está falindo. Ou uma empresa está crescendo, ela está falindo. Se ela cresceu 1% ao mês, ela cresceu. Se ela ficou estagnada, ela corre o risco de estar caindo, que está em declínio. E é tudo isso que a gente fala. E o que o marketing, o que vendas tem a ver com isso? Tem tudo a ver. Se você não faz a sua parte, se você não faz o investimento de marketing, tanto interno quanto externo, de que forma você vai vender mais? De que forma você vai vender melhor a sua empresa? Muitas empresas que eu conheço têm mapa estratégico e que o proprietário não consegue falar o mapa estratégico. Não consegue falar de cor a missão, a visão e os valores da empresa. Como é que um vendedor vai vender se ele não conhece o mapa estratégico da empresa, se ele não sabe qual é a missão? Qual é a visão de futuro dessa empresa? Quais são os valores? Como? E desde um mini mercado, desde uma lanchonete, desde de um carrinho de cachorro-quente. Ah, mas um carrinho de cachorro-quente precisa ter mapa estratégico. Seria o ideal. Seria o ideal. Ele vive a vida, a missão de vida dele. Ele consegue passar para as pessoas qual é a missão dele. É comprar os melhores produtos, é fazer o melhor cachorro-quente. Chega para um dono de um carrinho de cachorro-quente e pergunta: qual é a missão da tua empresa? Ele vai dizer: vender cachorro-quente. Ok. Aí você chega para um outro carrinho de cachorro-quente e pergunta para o dono: qual é a tua visão de futuro? Qual é a tua missão de vida? E ele diz: é alimentar pessoas com o melhor produto. Será que tem diferença? Será que existe alguma diferença nisso? Aí você pergunta, é a diferença, é o que faz a diferença. Você pergunta para uma pessoa que simplesmente trabalha pelo trabalho, e eu vou pegar um exemplo qualquer, vamos dizer que seja um pedreiro, e você pergunta para ele: cara, o que você está fazendo? E ele vai te dizer: eu estou empilhando tijolo um em cima do outro. Você pergunta para o outro que realmente faz, que gosta, que sabe se vender, que sabe se vender.
O que você está fazendo? Ele: estou construindo uma casa. Será que tem diferença entre um profissional e outro? Você chega para um vendedor e pergunta: por que você está vendendo? Por que você trabalha como vendedor? E ele te diz assim: ah, porque eu não arrumei outra coisa. Ah, porque diante dessa crise toda foi o emprego que eu consegui. Aí você pergunta para o outro: por que você vende? O que você está vendendo? Cara, porque eu gosto de fazer, porque eu gosto de satisfazer o sonho das pessoas, porque eu gosto de satisfazer as pessoas, porque eu gosto... É diferente, existe sentimento, existe uma missão dentro disso. É justamente isso que a gente tenta levar, é justamente isso que nós queremos levar às pessoas nos dias 23 e 24. Nesse seminário que eu venho falando hoje, que eu tenho falado tanto hoje, vendedores vencedores. É o que nós queremos. É o que nós queremos fazer nesse dia, nesses 2 dias. Fazer com que as pessoas tenham vontade, que elas tenham prazer em fazer aquilo que elas fazem. É isso que nós queremos. E aí nós vamos falar de marketing, nós vamos falar de vendas, nós vamos falar de missão, de visão, de valores. E de forma alguma vai ser demorado, vai ser muito rápido. Esse tempo que nós colocamos, ele vai passar muito rápido. Não tenho dúvida disso. E eu quis falar um pouquinho de marketing, de endomarketing antes, justamente para colocar isso. Para colocar a diferença que existe entre as pessoas que gostam, que fazem com prazer aquilo que elas querem, e aquelas pessoas que simplesmente fazem em troca de um salário. E quando eu falava anteriormente a respeito dos funcionários que preferem usar a camisa de um time, que pagam mais caro, que são sócios de um clube, não tenho nada contra isso, absolutamente, de forma alguma. Mas você dá muito mais valor a alguma coisa, a um clube ou a um time de futebol que você gasta, onde você gasta dinheiro, né, para se manter fiel a ele, e você não é fiel à empresa que promove o sustento da sua família. Sempre que eu entro nas empresas e que eu converso com os proprietários, uma das perguntas que eu faço é: quantos funcionários você tem? Ah, eu tenho 15, eu tenho 20, eu tenho 10, eu tenho 5. Eu pergunto para ele: você tem consciência de que você é responsável por essas famílias? Pelas famílias de 5 pessoas, por 5 famílias, por 10 famílias, por 20 famílias? E mais a sua? Você consegue ter esse sentimento? E muitas vezes me dizem: não, o responsável são eles, eu simplesmente pago o salário. Assim como se essa pessoa sair, eu já ouvi de tudo. Já ouvi de tudo, já ouvi pessoas dizendo que sim, que se importam, que realmente batalham e prezam pelo sustento, pelo bem-estar dessas pessoas, assim como já ouvi de pessoas que disseram: não, olha, não tem nada a ver com isso. E aí fica a dúvida: que tipo de empresa as pessoas procuram? Para alguém trabalhar satisfeito, precisa que haja um game. A gente fala em gamificação, né? Sempre em gamificação. O ser humano, quando ele nasce já com a questão da competitividade. Bom, nós começamos a competir quando a gente parte para a fecundação do óvulo, né? Todos nós fomos espermatozoides que brigamos e que lutamos e competimos com outros milhões para chegarmos onde chegamos. Por aí começa a competitividade. Competitividade dentro de uma empresa, gamificação dentro de uma empresa saudável. Desde que a competição seja saudável. E já foi provado, isso é provado cientificamente, que as pessoas gostam de jogar, gostam de estar imbuídas no jogo. Quando a gente fala de
quando eu falei lá atrás a respeito de mapa estratégico, de missão, visão e valores, é o grande campeonato de uma empresa. O mapa estratégico é o grande mapa, é a Copa do Mundo da empresa. Onde todo mundo tem que jogar junto, onde todo mundo precisa estar engajado, precisa estar firme naquilo que está fazendo. Saber por que está fazendo. Por que eu estou atendendo uma mesa? O que eu estou simplesmente levando comida e bebida a uma mesa? Ou eu estou fazendo isso porque existe um propósito dessa empresa? Eu estou na cozinha cozinhando, preparando uma refeição, por quê? Qual é o propósito que existe por trás disso? Outro dia eu falei com uma pessoa aqui, entrevistei uma pessoa aqui que trabalha com festas e eventos. E aí o que ela me falou, a gente conversando a respeito de eventos, e ela diz, a grande felicidade que eu tenho é justamente de ver as pessoas satisfeitas, de ver as pessoas comendo e se sentindo muito bem. Então, isso é propósito. Eu quero reafirmar, eu quero fazer novamente o convite para você que é empresário, para você que é vendedor, para você que quer evoluir, para participar do seminário Vendedores e Vencedores, que vai acontecer nos dias 23 e 24 de fevereiro. Gente, de verdade, eu não tenho ideia de quando a gente vai conseguir fazer a segunda edição aqui na região. Porque nós já temos na agenda algumas outras regiões em que a gente vai fazer. Então, não tenho ideia, de verdade. Entre em contato, converse com a gente vai conseguir uma condição bacana para você. Pode ter certeza, o investimento não é um investimento tão alto, é um investimento confortável, tem formas de pagamento, então é bem tranquilo, tá? 23 e 24 de fevereiro, Vendedores Vencedores. Vai começar, ele está marcado para começar às 13 horas e ele finaliza no domingo às 18 horas. As técnicas, eu não tenho nem como falar para você, só posso te dizer assim, são 2 dias incríveis, sem dúvida nenhuma.